Opa, Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio e dessa vez no dia 18 eu vou trazer aí para vocês esses dois jogos aqui no YouTube, que é o jogo da Ferroviária Athletic Clube, Necaxa e Querétaro da Liga MX. Então fica até o final do vídeo para você entender o método que eu utilizo e no final do vídeo vai ter o bilhetinho aí do dia para vocês, tá? Eu faço apostas de forma profissional e resolvi aqui trazer na plataforma os meus métodos e as apostas e conteúdo educativo para vocês, beleza? Então faz a inscrição se você não é inscrito. Se você é inscrito, ativa o sininho para que toda vez que eu mandar um vídeo, você receber o vídeo na mesma hora que eu subir o vídeo, beleza? Olha, eu tenho um VIP, eu vou deixar o link na descrição do primeiro comentário fixado. É um VIP com apostas diárias e de 3 a 5 bingos por semana. O VIP está com valor de lançamento, então se você tiver um interesse, é só fazer a aquisição que ainda dá tempo de você pegar o bingo de amanhã, beleza? Olha, falando aí sobre o jogo da Ferroviária e do Athletic Clube, esse jogo aí vai começar às 21h30. E o que a gente pode fazer aí nesse jogo? Olha, a Ferroviária ela tem poucos escanteios marcados em casa, então tá bem complicado de apostar a favor da Ferroviária. Porém, o interessante é que a Ferroviária tem cedido muitos escanteios fora, né, para os times visitantes, né? Olha só, Ferroviária e Coritiba, o jogo terminou com 8. 2 do Ferroviário e 6 do Coritiba. Então aqui, ó, todas as equipes estão terminando com uma maior quantidade de escanteio do que o Ferroviário. No último jogo da Ferroviária em casa contra o Vila, a Ferroviária teve aí uma reação e conseguiu aí marcar os escanteios. Eu até entendo que a Ferroviária tem feito poucos escanteios porque ela tem sempre aberto aqui o placar, tem feito gol no primeiro tempo, exceto aqui contra o Curitiba, e virou o jogo sem fazer escanteio. Então tem que ficar ligado aí na equipe da Ferroviária. Vale muito mais a pena você depender do adversário da Ferroviária do que da própria Ferroviária, beleza? Só que no último jogo, como eu falei, né, a Ferroviária conseguiu uma reação em cima do Vila, fez 7 escanteios e 62 ataques perigosos, né? Empatou o primeiro tempo aí, mas perdeu de 3-1. Então vamos ficar de olho na Ferroviária, beleza? A média de chutes a gol da Ferroviária é igual do Athletic Clube, que é de 3,6, só que a média de escanteios da Ferroviária baixa é 3,2, beleza? Olha, já o Athletic Clube fora de casa, ele tem marcado escanteios contra equipes mais frágeis e do seu patamar da tabela. Olha só, América Mineiro, o Athletic Clube foi lá e fez 9. Contra o Goiás, o Athletic Clube não fez uma boa performance. Aqui, ó, fez 4 escanteios. Contra o Amazonas fez 8. É já da sua parte da tabela. O Atlético Paranaense ele não conseguiu desenvolver. Contra o Botafogo aqui fez 6, contra a Chape fez 8. Então o Athletic Clube, quando ele joga contra equipes mais frágeis, aqui da sua parte de baixo aqui da tabela, ó, Botafogo, Criciúma, América, Amazonas, Botafogo de novo, né? Aqui contra o Atlético, a Chape foi exceção, mas Atlético Goiás, ele não conseguiu fazer um bom desenvolvimento de escanteio. Então tem que entender isso. Como aqui, ó, a Ferroviária está lá embaixo, então a gente entende, certo? Que é uma tendência do Atlético fazer aí os escanteios que a gente precisa, beleza? Olha, como eu falei, o Atlético tem a mesma média de chutes a gol, que é 3,6, é uma média baixa, e escanteio 5,6, então é uma média alta aí para um time de Série B jogando fora de casa. A média total é 8,8 e no confronto direto no último jogo tiveram 9 ou mais escanteios. E é essa aposta que a gente vai pegar aqui, beleza? Olha, a linha está muito esticada. Total de escanteio asiático 10,5 não pego mesmo. Para ter green aqui tem que ter 11 escanteios, então a gente não está confiando que vai ter 11 escanteios aqui nesse jogo, beleza? Pode ter 11 escanteios ou mais? Pode, mas para que a gente vai pegar pré-live? Não tem para que, a gente espera a linha baixar para o 9, beleza? É a única aposta que eu tenho aqui para esse jogo, até porque esse jogo está bem complicado. A gente não sabe se o Atlético vai abrir o placar e a Ferroviária vai ter força para virar o jogo sem escanteio, com escanteio. Só sei de uma coisa, o Athletic Clube ele tem a capacidade aí de fazer os escanteios, a Ferroviária também, para bater a linha de pelo menos 9. Agora, quem é que vai fazer a maioria dos escanteios, não sabemos. Por isso que utilizamos aí o total de escanteio asiático, beleza?
Olha, indo lá para a Liga MX, o Necaxa e o Querétaro são equipes junto com o Pachuca, são equipes muito boas de se apostar nos escanteios. O Necaxa é uma equipe consistente, tem uma boa quantidade de escanteios e quando sai atrás do resultado, ele dá a resposta aqui, ó, contra o Pachuca. Lembra que eu falei do Pachuca? O Pachuca participou do Mundial, tivemos grinha aí em cima do Pachuca no Mundial, aqui, ó. O Pachuca ganhou de 2-1 do Necaxa no primeiro tempo e o Necaxa foi lá e respondeu com 8 escanteios. Aqui é a mesma coisa contra o Tigres o Anil aqui, ó. Mesmo o Tigre com um expulso, o Necaxa perdendo, ele foi lá e fez 5 escanteios. Terminou com 11. O outro jogo aqui terminou com 12. Então, olha só a quantidade de escanteios que o Necaxa produz, mesmo ganhando os jogos e ganhando o primeiro tempo. Só nesse jogo aqui contra o Leão, né, que é uma equipe muito forte, mas também o Necaxa teve um expulso, então a gente tem que entender o porquê que o Necaxa só fez 3 escanteios. Ganhou o primeiro tempo de 2-0, teve um expulso, então para que vai continuar atacando? Fura a bola, deixa o adversário vir para cima e o Leão, né, fez 110 ataques perigosos e 8 escanteios. Então tem que ler os números, não adianta os números estarem lá e você não saber o porquê que está assim. E olha só nos outros jogos aqui, o Necaxa, 8, 10, 5, 8, 8, 10, então é uma equipe realmente muito ofensiva, trabalha aí os jogos pelas pontas do campo e tenta fazer cruzamento, e isso ajuda muito a ter escanteio e, claro, chuta muito ao gol também, beleza? Olha, a média do Necaxa de chute a gol é 6.8, é uma equipe que chuta muito, é uma média altíssima para a Liga MX, e a média de escanteios é 7.3, então olha só que equipe boa de se apostar nos escanteios, o Necaxa. Já o Querétaro, dos últimos 7 jogos em 5, ele tomou gol no primeiro tempo, então a probabilidade do Querétaro sair atrás do resultado é muito grande, mas quando ele sai atrás, ele continua ainda recebendo os escanteios do seu adversário e marca os escanteios. Então olha só como o Querétaro tem perdido muitos jogos fora de casa. E ele tem tomado gol também no primeiro tempo aqui contra o Toluca, ele tomou 4-0 no primeiro tempo, é muito gol. No primeiro tempo aqui, ó, contra o Tigres, perdeu de 1-0 no primeiro tempo, ó, contra o Necaxa, 1-0 Necaxa primeiro tempo, Santos Laguna. O Santos Laguna foi lá, ganhou o primeiro tempo, só que o Querétaro, por algum milagre aqui divino, virou o jogo, mas tomou 10 escanteios. Então olha só que beleza. Olha a quantidade de escanteios que o Querétaro toma e marca. Aqui, ó, 14 escanteios, 12 escanteios, 13 escanteios, 13 de novo, 12, 14, 16. Olha só, aqui os dois últimos jogos não tiveram muitos escanteios, 5 e 9. Mas olha só, é sempre no mínimo 9. Só teve um joguinho que não teve, mas a gente entende, ó, porque o Juarez teve um expulso, o Querétaro ganhou o jogo. Para que vai ter escanteio mais na partida? Não interessa. Então aqui nos outros jogos sempre tiveram 9 ou mais escanteios. Olha só que maneiro. Conseguiram entender? Então, de chutes a gol, o Querétaro realmente é muito ruim, é 2.7. Escanteios é 4.1, é ok para uma equipe que joga fora de casa na Liga MX. E a média total é 11.4. No confronto direto no último jogo, adivinha, né? Mostrei ali para vocês, né? Tiveram 14 escanteios, né? Foi ainda esse ano esse jogo aqui, ó, Necaxa e Querétaro. O Necaxa ganhou o primeiro tempo, o Querétaro foi lá e fez 6 escanteios e o Necaxa 8 terminou com 14. Beleza? Então, tranquilo. 14 escanteios. O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos fazer até 2 apostas. Vou pegar aqui Necaxa. Vamos lá entrar no jogo do Necaxa e Querétaro. Aqui, ó, Necaxa, total escanteio asiático, tá vendo? Vamos esperar aqui essa linha descer para o 9, beleza? Não tem para que ir igual um desesperado aqui pegar o mais de 10. Espera descer até o 9 e beleza, a gente faz a nossa aposta. E a outra aposta aqui é o que? Necaxa Race, claro. Se o Necaxa, por algum motivo, né, sair atrás do placar, que eu acho muito difícil o Querétaro fazer um gol, mas a gente pega aí o Race 5 ou Race 7, mas é uma aposta de contexto. E se o Necaxa estiver perdendo ainda o jogo até o final do jogo, que eu acho difícil, mas é possível, a gente pega os escanteios aí no total da partida, lá no final da partida do escanteio asiático, né? Então aí, até aí são 3 apostas, né? Total de escanteio asiático, aqui
Race do Necaxa, e se o Necaxa ainda estiver perdendo só, beleza? Escanteio no final do jogo, tá show? Segue o bilhetinho aí, mais de 9 escanteios sem ser asiático, beleza? 1.66 para o jogo do Necaxa e Querétaro, Independente Del Valle Alcas, mais de 3 escanteios para o Independente Del Valle, pagando 1,22. A dupla ficou aí uma odd de 2.03. Então, se você está interessado em adquirir o VIP, corre que eu estou deixando aí o desconto de lançamento, beleza? Um grande abraço e vamos para cima. Fui, meus amigos.